Saudações, guerreiras! Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar a estratégia para fazer com que seu marido diga mais sim para você, que apoie mais suas ideias. Já aconteceu de você chegar para seu marido e falar: meu amor, eu quero fazer tal coisa, meu amor, vamos em tal lugar, e ele fala sempre não. Eu sei que nós mulheres temos nossa independência e individualidade, mas quando se casa é preciso ter uma certa parceria, cumplicidade em muitas decisões. E nesse vídeo você vai aprender uma técnica que vai te ajudar nesse processo. E se você não corrigir isso agora, o que pode acontecer? Cada vez mais ele vai se acostumar a te negar as coisas. Tudo que você propor a ele, ele vai negar. Isso é muito ruim, porque você tem uma pessoa do seu lado e de repente é como se você não tivesse ninguém. É muito importante você reverter esse comportamento do seu marido. Ele tem que ser uma pessoa que se acostume a dizer mais sim para você. Ele precisa ser a pessoa que mais te apoia perante as outras pessoas, uma vez que ele é seu marido. Isso acontece porque nós somos seres baseados em padrões. Quando você começa a pegar um caminho do trabalho para casa, você costuma usar sempre o mesmo caminho. Quando você vai à igreja ou um restaurante, você se acostuma a sentar sempre no mesmo lugar, na mesma carteira na sala de aula, ou até mesmo lugares parecidos no cinema. Nós somos seres que preferimos usar hábitos, e se seu marido começou a te dizer não, caso continue com isso, ele vai cada vez mais entender que isso que é o certo. E mesmo que às vezes ele queira dizer sim, ele vai dizer não porque é o que ele se habituou a fazer. E para reverter esse comportamento, você vai usar uma estratégia de relacionamento interpessoal que é a dissonância cognitiva. Isso é muito bacana. E para te ilustrar isso, eu vou te contar essa pesquisa. Os pesquisadores pegaram um homem e esse homem ia tentar vender a rifa da filha dele no trabalho. E ele tentou vender as rifas por até $5, mas ninguém pagou mais do que $2. Ele só chegava e falava: oi, compra a rifa da minha filha para a escola dela? E o pessoal perguntava: quanto é? E ele falava $5. E o pessoal: nossa, isso tá caro. E no máximo que pagaram foi $2. Aí os pesquisadores resolveram mudar a estratégia. Agora, antes de oferecer a rifa, ele deveria pegar um café antes e trazer também um café para outra pessoa que fosse o alvo para quem ele ofereceria a rifa mais tarde. Depois de mais ou menos 5 minutos, ele chegava nessa pessoa novamente e falava: oi, está tendo uma rifa na escola da minha filha e eu tô vendendo. E a pessoa perguntava: quanto é? E ele respondia: é $10. Observe que ele colocou o dobro do valor e agora 90% das pessoas compraram. Por que isso aconteceu? Porque quando a pessoa faz algo por nós, nos sentimos na obrigação de retribuir aquilo. É a mesma coisa que acontece quando um flanelinha chega e começa a limpar o vidro do nosso carro, ou põe aqueles papelão, ou diz que vai tomar conta. Automaticamente a pessoa se sente em dívida e acaba, na maioria das vezes, dando algumas moedas para ele. E isso é dissonância cognitiva. E você pode usar esse recurso a seu favor para melhorar esse comportamento do seu marido. Como você vai fazer? O primeiro passo, você vai chegar para seu marido e vai fazer algum agrado simples. Coisas que ele não espera, que ele não pediu e que ele não vê como uma obrigação sua. Como trazer um café para ele, um chá, um chimarrão. Você vai ser gentil com ele. A dissonância cognitiva funciona melhor quando você usa um espaço pequeno de tempo entre o seu agrado e o que você vai propor, no máximo uns 10 minutos. E claro, o que irá propor deverá ser algo simples. Ir ao cinema, assistir um filme, sair para jantar. Não algo mais sério, como trocar o piso da casa ou mudar as crianças de escola, ok? E quando for propor, faça de uma forma natural, sem parecer um pedido. A dissonância cognitiva serve para propostas leves, assim como te contei na história da rifa. E antes que me pergunte se isso é chantagem, não, não é. E se você observar, a maioria dos casais que se dão muito bem são casais que são dispostos a fazer coisas um pelo outro. E a dissonância cognitiva, além de te ajudar a conseguir coisas leves com seu esposo, vai te ajudar a longo prazo a criar hábitos mais positivos no marido. Hábitos de parceria e companheirismo. Porque assim como você usa o mesmo caminho, a mesma cadeira na igreja ou na escola, isso também pode ser revertido no caso do esposo começar a ter mais empatia por você e dizer mais sim nas suas propostas. Eu sou a Jaylee Goulart e eu sempre posto vídeos aqui no canal ajudando a corrigir o mau hábito do esposo em cada um deles. Deixe seu like e o seu comentário e também sugestões para os próximos vídeos. E lembre-se, com a técnica certa o resultado é bem diferente.